Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e este é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e seus convidados. Antes do início do programa, que tem uma entrevista especial, eu tenho um recado para você, que é gestor empresarial de pequena, média ou grande empresa, ou para você que é um empreendedor, que já faz a parte administrativa do seu negócio, que ainda não tem um ERP ou que deseja trocar o seu ERP. O ERP é um software que existe aos montes no mercado. São diversas as marcas, dos pequenos aos grandes softwares de gestão empresarial. Mas um software que tem toda a experiência de mais de 55 anos do Ernesto Abercor, que que criou a Siga, cofundou a Microsiga e a TOTUS e agora está na ERP Flex com toda a sua bagagem, toda a sua experiência de gestão empresarial, não tem nenhum software como esse. Então, se você precisa de um software de gestão empresarial completo, robusto e que atende todas as necessidades do mercado, acessa lá erpflex.com.br. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com João Roncati. O João, ele é diretor da People Strategy, que é focado em comportamento e desenvolvimento humano. O tema da entrevista é inteligência emocional. O que é inteligência emocional? A gente nasce com inteligência emocional ou adquire com o tempo? É possível ser treinado dentro dessa soft skill? Quais são os grandes desafios dos líderes de hoje e dos futuros líderes? Enfim, é um bate-papo muito interessante que eu tenho certeza que vai gerar grandes insights para você. Acompanhe agora. Pessoal, hoje eu estou aqui com meu amigo João Roncati. Ele é de uma empresa chamada People Strategy, que trata realmente desse ponto tão delicado que são pessoas. Exatamente. Então nós vamos conversar hoje sobre esse tema, focando principalmente em inteligência emocional. Eu vou perguntar para ele o que é isso, porque a gente precisa realmente, na gestão de empresas principalmente, saber tratar de pessoas, fazer com que elas sejam produtivas, proativas e realmente se sintam felizes no seu trabalho. João, suas palavras iniciais aqui para os nossos ouvintes. Ernesto, é um prazer enorme estar aqui com você, agradeço muitíssimo o convite para falar desse tema, como nós dissemos, tão encantador e tão desafiador, que é estar com pessoas, né? Geri-las, liderá-las, colaborar em grupos de pessoas, é sempre algo desafiador e absolutamente, como eu disse, encantador também. Então vamos começar pela definição, né? Porque como hoje só se fala em inteligência artificial, já antes disso existia a inteligência emocional. Sim. Qual é a característica da inteligência emocional? Você vê que, entre a década de 50 e 60 se desenvolveram muitos modelos dentro da psicologia e especificamente para a psicologia organizacional, onde se tentava capturar a possibilidade do ser humano ser enquadrado em perfis, né? Então você vai ter uma série de teses, livros, pesquisas sendo feitas que geraram muitas ferramentas de mapeamento de competências e elas vinham à luz do grande sucesso do que era naquela época o teste de QI, você vai lembrar disso, né? Que era o coeficiente de inteligência. Né? Isso na minha época ainda hoje é muito usado, né? Ainda é muito usado, é referenciado, mas o que se descobriu com o aprofundamento científico da observação do próprio comportamento é que ele era muito bom, mas continha uma série de limitações, né? E que limitações eram essas? Justamente capturar capacidade relacional, que depois vai estar dentro do universo do coeficiente de inteligência emocional, e capturava muito mais o perfil voltado à estrutura de raciocínio linear e lógico, por exemplo, que é essencial para uma série de funções, mas absolutamente insuficiente para você montar times de alta performance, para discutir convivência, para discutir o processo de gerir as pessoas. Você não consegue gerir de forma só absolutamente objetiva, né? Então, a inteligência emocional vem na caracterização da necessidade
né, de que você tenha a possibilidade e a capacidade, seja ela nata ou desenvolvida, de controlar e administrar as suas emoções, influenciando na posição de liderança aquilo que o grupo também vai utilizar no dia a dia, né? Então, de forma muito simples, é um líder ter capacidade de ser um gestor de conflitos, certo, né? Que é algo necessário, diga-se de passagem. Se a gente tem uma equipe que sempre concorda, alguém não está enxergando alguma coisa, né? Então, quando você fala em inovação, pensamento divergente é uma disciplina obrigatória, tem que ser fomentada. Se o líder não tiver a capacidade de gerenciar, incentivando e contribuindo para que a divergência não se transforme numa briga, numa oposição, significa que esse grupo não tem nenhum grau de inteligência emocional. Então, esse é um exemplo prático. Há poucas semanas, nós tivemos uma entrevista aqui, muito interessante, que tratava desse assunto, principalmente falando sobre o fato de que certas pessoas têm vocação para ser líderes, para chefiar pessoas, para dirigi-las, enquanto que outras pessoas não têm essa capacidade. Simplesmente, em tratamento humano, talvez elas não tenham inteligência emocional. Então, essas pessoas têm que ser o quê? Como eu fui, inclusive, técnico. Então, existe essa diferença, né, de trabalho que muitas vezes pode realmente representar o sucesso de uma pessoa. Sim. Se acertar exatamente naquilo para o qual ela tem realmente mais habilidade. Agora, na vida empresarial, né, como é que a inteligência emocional deve ser tratada e qual é o seu papel quando vai dar uma consultoria numa empresa? Bom, a inteligência emocional deve ser tratada como algo fundamental, né? A maior parte das organizações, por períodos curtos ou pela natureza do trabalho, tem ambientes de forte tensão dentro do seu próprio cotidiano, nas relações entre áreas, nas relações entre as pessoas. Se um grupo que trabalha sob forte tensão não tiver uma capacidade de gerenciar as emoções individuais, esse grupo vai ver um conflito do ponto de vista negativo constante, o que é muito desgastante, extremamente cansativo, e vai esgotar a energia criativa desse grupo, que vai se arrastar no ambiente de trabalho e dificilmente vai manter uma empresa que gere um valor diferenciador. Então, é algo absolutamente fundamental. Não é por acaso que da década de 90 para cá explodem o investimento e a procura das pessoas por coaching, por exemplo, né? Isso. Que é um aconselhamento que visa ampliar a capacidade de relacionamento e que, invariavelmente, para muitas pessoas, vai passar por coisas próximas aos conceitos do coeficiente de inteligência emocional também. Como é que ele se relaciona, como ele espera ser visto, como ele se vê e assim sucessivamente. Então, em síntese, é algo muito importante no dia das empresas e é fundamental para um líder que vai trabalhar com equipes diversas. Absolutamente fundamental. Não dá para não ter, né? Agora, o ser humano, você é uma pessoa complicada, vamos dizer assim, complexa, de uma forma geral. Principalmente quando atinge níveis mais altos na companhia e tal. E essas pessoas que realmente são problemáticas, você consegue resolver o problema, quer dizer, realmente chegar lá e se tiver uma pessoa, por exemplo, que ela cria situações desagradáveis nessa empresa, ou ela dá muita bronca, ou ela trata mal os funcionários, não respeita. Qual é a atitude que você normalmente toma? Você chega a demitir a pessoa simplesmente porque vê que não tem jeito aquela pessoa? Bom, vamos separar duas coisas importantes, né? Você vai encontrar pessoas que têm uma escola e um desenvolvimento pessoal de uma gestão mais autocrática, que significa hierarquizada, com poder definido, decisão centralizada, que era bastante comum até bem pouco tempo em grandes organizações, e você vai encontrar gente que é desrespeitoso, pura e simplesmente, ou porque é arrogante, qualquer que seja a sua característica pessoal. São duas coisas diferentes, né? A gestão do século XXI é uma gestão muito mais participativa, mais horizontalizada, e quando comporta a diversidade,
tem na sua origem não a diversidade étnica, né, só, mas a diversidade de pensamento. Então, hoje, uma gestão muito autocrática está perdendo espaço simplesmente porque alguém baseado na estrutura hierárquica e detenção de poder não consegue gerenciar um grupo que precisa de velocidade, dinâmica, troca de conhecimento, criticidade e pensamento divergente. Você vai conseguir, talvez, para grupos mais operacionais, de pessoas que estão acostumadas a seguir ordens, de pessoas com um menor desenvolvimento cultural, né, e até acadêmico ou pessoal. Nesses ambientes, você ainda vai encontrar uma gestão mais autocrática. E ela até vai relativamente bem. Mas quando você está falando em ambientes que necessitam de inovação, alto grau de criatividade, isso está ficando absolutamente anacrônico e um líder ou ele se reformula ou ele perde espaço no mercado. Alguém já de comportamento que é classificado como tóxico, ele é simplesmente arrogante, desrespeitoso, este está sumindo do mercado, porque ao perder o emprego dificilmente consegue se colocar novamente, porque ganhou essa característica. É alguém que não adiciona valor para a equipe, mas só reduz, porque tinha o foco em si mesmo, né? Então, este perfil já é inadmissível. E é possível, com técnicas de mapeamento de competências, de assessment, coisa que nós aplicamos na consultoria dentro dos ambientes, perceber se a pessoa está deslocada daquilo que é requerido para a função. Essa é a discussão sobre cultura organizacional, né? A organização, como pessoa jurídica, precisa ter a sua cultura que deriva da estratégia. Não deriva só da vontade de ser uma empresa, não. Deriva da estratégia. E esta cultura derivada da estratégia requer alguns traços. Ao mapear esta cultura, eu vou entender se a equipe que está lá carrega esses traços ou precisa ser complementada. Isso falando só em gente que tem um comportamento voltado para a geração de valor positivo. Estou deixando de lado essa pessoa que é tóxica por definição. Isso que você, vamos dizer assim, transmite e coloca nas empresas, ensina, eu diria que nós dificilmente aprendemos, né? Quer dizer, você nasce, tem a educação dos seus pais, que normalmente não têm condições de realmente se aprofundar nesse conhecimento de fazer com que a pessoa seja tenha um bom comportamento. E uma coisa curiosa, nós estávamos até falando de faculdades, antigamente talvez não existisse uma faculdade que realmente tratasse desse tema, né? Do comportamento, da inteligência emocional. E eu acredito que a escola que eu fiz, você sabe que eu fui na terceira turma da GV, na Escola de Administração de Empresas da GV. Eu acho que foi realmente uma das primeiras faculdades que realmente tocou nesse assunto com profundidade. E até nós estávamos conversando aqui que eu tive aula com o professor Bertero, e eu frequentemente me recordo que com ele realmente eu mudei o meu comportamento. Tão brilhantes eram as aulas que ele dava. Que bárbaro. A gente sempre tem professores inspiradores ao longo da vida. Exato. Isso é ótimo, né? E nos cursos talvez mais técnicos, isso não seja levado tão fortemente, né? Quer dizer, se trata mais do assunto técnico e esquece-se exatamente da inteligência emocional. De fato. É de fato porque a gente vinha de uma sociedade que achava, entre aspas, natural que a estrutura das organizações fosse baseada em hierarquia e concentração de poder, né? A máxima de quem manda quem pode e se obedece quem tem juízo remete a este universo de empresas que emulavam diretamente a estrutura militar. Você pega a estrutura funcional, os nossos organogramas, eles reproduzem ipsis literis o que era a estrutura secular dos exércitos, isso no mundo inteiro. Isso tem mudado muito, e tem mudado não é porque nós ficamos só mais bonzinhos, mas a gente percebeu que para ampliar a capacidade competitiva da organização, eu preciso aproveitar ao máximo o capital humano. E isso não é desumanizar as pessoas, chamar de capital humano, muito pelo contrário, significa dizer, o capital humano é o mais importante, porque é o único recurso da organização que transforma qualquer outro recurso em eficiente ou ineficiente.
É o capital humano que transforma o dinheiro em despesa ou investimento. Exatamente. É o capital humano que transforma tecnologia em algo diferenciador ou numa despesa da empresa. E assim sucessivamente. Enfim, define o sucesso da empresa. Exato. Ou o fracasso. Até hoje, pode ser que um dia isso mude com a evolução da inteligência artificial generativa, a inovação advém do capital humano. Mesmo na própria inteligência artificial. Então, até hoje, é diferenciador ter a pessoa certa no lugar certo dentro da minha cultura. Isso é muito importante. O alinhamento da cultura à estratégia define sucesso ou fracasso. É muito comum a gente entrar em organizações que estão tendo problemas crônicos de resultados e você percebe um desalinhamento de comportamentos entre pessoas-chave que veem de forma diferente a estratégia e que, no limite, estão gerenciando uma agenda individual e não uma agenda coletiva da organização. Por isso é tão importante, de novo, a questão da inteligência emocional. Em ambientes de alta pressão, competitividade, eu preciso trabalhar a expressão do indivíduo dentro do grupo para que o grupo ganhe força. E quando você atua numa empresa, você atua somente com a direção, com os gerentes, ou você também vai a fundo, que eu acho que é uma coisa importante, dos colaboradores de nível mais baixo? Não, nós vamos em todos os níveis. É que também essa é uma coisa que mudou muito nos últimos 10 anos. Né? No passado era comum nós sermos recebidos pelo chamado C-Level, diretores, vice-presidentes, dizendo, olha, eu preciso que você desenvolva os meus colaboradores, por exemplo, em trabalho em equipe. E eles se excluíam do processo de desenvolvimento. Quando você ia aos cursos de pós-graduação, de MBA, era mais comum no início, né? Conheço bem o curso do GVPEC, onde eu dei aula da GV, que você tivesse profissionais da média liderança ascendendo a liderança sênior, porque eles é que tinham o desafio de desenvolver uma série de competências. Você percebeu que isso transformava as organizações em anacrônicas, não faz sentido, uma vez que a cultura emana do primeiro nível da organização. Exato. Presidente e C-Level são definidores da cultura da organização. Então, o que eles praticam é a cultura. Não dá para eles mandarem alguém praticar alguma coisa e fazer diferente. Né? Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. É algo que não se aplica mais em nenhuma organização dinâmica e competitiva da sociedade. Isso não existe. Então, nós trabalhamos com o primeiro nível porque eles são definidores da cultura e precisam estar alinhados, né? Para que, por uma contaminação positiva, eles exercitem a liderança, que é a capacidade de mobilizar pessoas para um desafio. Né? Essa é a própria definição de liderança. Então, eles não podem sair do desenho e falar, desenvolve a turma lá que vai dar certo. Não vai dar não. Vamos desenvolver todo mundo junto. Então, tem que ir de fio a pavio. E você já chegou a casos em que um determinado diretor, gerente, realmente... o perfil dele, o jeito dele, pessoa já de certa idade, então é mais difícil de mudar, que você tomou a decisão de indicar que aquela pessoa deveria ser demitida? Olha, em algumas organizações, alguns executivos nos pedem que nós tomemos decisões por eles, né? Principalmente as mais difíceis como essas, desligamento de uma pessoa. Não é o papel de uma consultoria. O papel de o papel de uma consultoria é municiar de elementos técnicos, né? Mas se não tem jeito, a decisão de quem é responsável pela decisão. Então, o que nós podemos indicar é que há um grau de desalinhamento tão profundo que dificilmente será possível desenvolver aquele profissional. Mas a decisão é sempre de quem tem a responsabilidade, né? Não raro, responsabilidade compartilhada, por isso um diretor executivo tem o seu CPF ligado ao CNPJ, né? Ele é solidário, é ele que precisa tomar a decisão. Até porque, né, isso é importante. Você vai se lembrar que no passado também os líderes, quando tinham que desligar alguém, mandavam passar na área de recursos humanos, ou no departamento pessoal. Passa lá que a RH vai falar com você. E o funcionário já sabia que ele ia ser demitido. Não é papel da área de recursos humanos fazer isso. Se eu sou um líder de fato, eu sou responsável pela minha equipe em todas as situações, boas ou ruins. E, portanto, também por ter ou não as pessoas ali dentro. Se tem gente na minha equipe que é incompetente, é responsabilidade minha, líder,
que eu esteja com essa pessoa lá, de ninguém mais. Então, a gente precisa trabalhar a cultura de dar a responsabilidade para quem tem a responsabilidade e não terceirizá-la nos momentos difíceis. Né? Eu uma vez falei numa palestra que eu não tenho coragem de mandar uma pessoa embora. É muito difícil. É realmente difícil. Principalmente se ele também é seu amigo. Ele não está cumprindo as funções, ele está lá, não tem jeito para aquilo e tal. Mas ele é seu amigo. Sim. Você às vezes vai tomar chopp com ele e tal. Eu tenho até um caso interessante. Eu tinha um colaborador, muito amigo meu, uma pessoa simpática, uma pessoa humilde, mas não estava cumprindo as funções. Não adiantava. Eu dei uma oportunidade num lugar, depois eu mudei ele de lugar, também não cumpriu. Bom, na cama, em casa, à noite, tomei a decisão. Vou mandar o Paulo embora. Só que eu tinha todo um relacionamento com ele. Então chamei ele de manhã no meu escritório, na minha sala e tal, e comecei a falar, né? Só que, como eu não tinha coragem de mandá-lo embora, eu comecei a enrolar. E vai daqui, vai de lá. Só sei que depois de 20 minutos, ele chega e me pergunta: Ernesto, por acaso você está me mandando embora? Acertou! Eu falei. Tá certo. Então, eu lhe pergunto, porque também, então, essa é uma coisa que eu às vezes falo nas minhas palestras. Para isso você precisa ter um RH. Então, já que você é um consultor nesse segmento, Sim. Qual é a importância do RH numa empresa? É fundamental. Porque a área de recursos humanos, ela não é responsável pelo recurso humano, mas ela é responsável por ser especialista em recursos humanos. A área de recursos humanos deve deter uma caixa de ferramentas que apoie o líder a tomar as suas decisões de gestão de pessoas. Então, ela não gerencia, mas precisa ter ferramentas de apoio. Por exemplo, numa situação como esta, a área de recursos humanos poderia ter uma pessoa sentada ao seu lado que ajuda no processo sem que ela tome para si essa responsabilidade. Porque a situação de admissão, demissão, feedback, avaliação, não é uma situação isolada. O que acontece nessa situação acaba se espalhando pelo resto da organização e contribui para a cultura. Nós temos um viés no Brasil, né, que a nossa cultura pessoal é socialmente, né, disponível. Nós queremos ser gostados. Exato. Nós queremos que as pessoas da nossa equipe gostem de nós como pessoas, não vejam como pessoas boas, referenciais para eles de vida, influentes. E isso cria um monte de viés dentro do ambiente organizacional. Quando a gente vai para países anglo-saxões, né? Alemão, meus pais são alemães. Por exemplo. A minha mãe não tinha conversa. Por Se exemplo. um amigo meu em casa se comportasse mal, ela simplesmente expulsava ele de casa sem mais delongas. Isso é uma cultura, isso é a ética do comportamento. Né? E brasileiros acabam muitas vezes se chocando quando trabalham em outros países pela objetividade. Né? Tem um amigo executivo que foi trabalhar na Holanda, esse é um caso que eu sempre repito porque para mim é uma boa caricatura, e ele estava lá no meio da tarde, entrou o líder dele, holandês, olhou para ele e falou assim: olha, qual é o desafio do seu trabalho? E ele falou: olha, eu percebo que você tem clareza do que é o escopo e o desafio da sua função. Ele falou: sim. Ele falou: muito bem, melhor assim. Então eu preciso te dizer o seguinte: dado que é esse o seu desafio e que nós te contratamos para isso, a qualidade do seu trabalho é muito ruim. Muito ruim. E se você não conseguir melhorar a qualidade do seu trabalho dentro desse desafio que nós estamos alinhados, você será demitido num prazo de 2 meses. Tá claro isso para você? Esse brasileiro boquiaberto falou: sim, tá claro. Falou: ótimo. E saiu da sala dele. Passado meia hora, 40 minutos, estavam encerrando a jornada de trabalho, né, já eram 17 horas, o holandês voltou para a sala dele e falou assim: vamos sair para tomar cerveja? E o brasileiro ficou boquiaberto. Ele falou: não entendi. Por que você está estranhando o meu convite? Esse brasileiro falou para ele: mas você acabou comigo agora há pouco? Ele falou: não. Eu não acabei com você. Eu disse que a qualidade do seu trabalho está muito ruim. Mas como pessoa, você é um cara super legal.
A gente saiu para tomar cerveja e foi divertido. Então, eu estou te convidando para a gente se divertir. Eles conseguem uma separação e objetividade que nós temos uma dificuldade gigantesca. Quando você dá um feedback negativo num ambiente típico da nossa cultura, a pessoa diz, eu sabia que você não gostava de mim. Eu falo, não, eu gosto de você, mas seu trabalho está ruim. Não. Você, na verdade, não gosta do jeito que eu sou. Não, você está confundindo as coisas, né? E a gente mistura e traz para o ambiente de trabalho as nossas carências, misturando a relação profissional pessoal. É claro que ninguém consegue separar tão absurdamente as duas, né? E o fato de nós sermos tão socialmente disponíveis, afáveis, a gente para conversar na rua com qualquer pessoa, nos dá também características de alto grau de adaptabilidade em ambientes voláteis e de muito desafio. Mas você precisa de objetividade. Você está numa empresa para um contrato de trabalho. O contrato, a empresa comprou um produto, que é uma produção desse indivíduo, e paga um preço, que é a remuneração. Se o preço estiver baixo, eu vou vender meu produto em outra feira, né? Se a qualidade do produto estiver ruim, eu deixo de pagar isso e abro mão desse produto, vou comprar em outro lugar. Se a gente consegue estabelecer a relação a partir de um ponto mais objetivo, a gente também vai ser muito melhor na relação pessoal depois. Pelo menos é a minha opinião. Na época que eu trabalhei na Siemens e na Bull, que são empresas europeias, eu fiz estágios lá. Foram 2 estágios, cada um de 6 meses. Então, eu convivi muito, né, com franceses e alemães. Aí eu pergunto, qual é a sua opinião sobre o trabalhador brasileiro? Não vou dizer tanto assim de alto nível, porque as pessoas de alto nível fizeram faculdade, então elas estão bem estruturadas e tal. Mas vamos falar daquele brasileiro do operário, né? Sem crítica nenhuma, né? Qual é a sua opinião sobre o povo brasileiro? Vou separar a resposta em 2. Quando eu trabalhei como executivo na Embraer, eu contratei um consultor porque nós tínhamos problemas com a liderança brasileira enviada para os Estados Unidos e para a França, em Le Bourget, onde é o escritório da Embraer. E nós fizemos uma atividade que a gente chama de cross-cultural, que é entender como é que os outros nos veem. E aí nós perguntamos para várias nacionalidades que trabalhavam dentro do escritório como é que eles viam os brasileiros, né? De média liderança e alta liderança. E assim, para mim, as respostas eram emblemáticas e muito boas. E eles diziam assim, o brasileiro é um hard worker. Ele trabalha muitas horas por dia. Agora, entra às 8 no trabalho, não tem hora para ir embora. São incansáveis. Diz assim, é espantosa essa força de trabalho do brasileiro. No entanto, ele não tem objetividade. Ele não sai no horário porque ele está perdido. Né? E porque ele refaz o trabalho muitas vezes. Então, nós carregamos culturalmente, e isso também é responsabilidade da nossa formação educacional, que sempre foi conteudista, mas pouco estruturada, essa incapacidade de ir ao ponto, falar da coisa. A gente está sempre falando de gente, achando o culpado. Não, fala do ponto aqui, vamos melhorar o processo. Depois a gente vê se a pessoa não está adequada, eu troco a pessoa. Não, acho que quem errou foi a Eliane, que está ali, estava mal intencionada. Isso gera uma baixa objetividade e uma baixa produtividade. Então, existe uma série de pesquisas que mostram que nos níveis mais básicos das nossas organizações, a produtividade é mais baixa que a do europeu. E a relação é que nós precisamos de 5 trabalhadores para cada 2 trabalhadores europeus. Você acha que isso tem a ver também com o clima? Principalmente não acredito. Eu acho que tem a ver com a formação. A cultura brasileira tem coisas que precisam ser melhoradas, né? O Contarto Caligares, que eu gosto muito, infelizmente já falecido, um italiano radicado no Brasil, que estudou muito o perfil do brasileiro, ele dizia, o brasileiro é extremamente cordato, mas tem uma estrutura de valores extremamente fluida, que é assim, eu acho isso errado, mas, de repente, se você pensa diferente, eu posso repensar o que eu acho. Como assim? Você acha errado ou não acha? Você está falando com alguém que você reconhece como autoridade e você muda os seus valores? Não poderia ser assim. Então, essa baixa rigidez, essa excessiva fluidez, né, faz com que a gente tenha uma série de impactos no comportamento de vida em grupo, né, e que custam caro para a sociedade. Essa baixa produtividade faz parte do custo do Brasil. Né? Não acho que esteja no clima, mas está nas nossas origens culturais, sim, com certeza. E quais são, então, assim... para que os nossos ouvintes
vejam se eles estão no caminho correto ou não, as características de uma pessoa que você, como professor, como trabalha com isso, julga nota 10 em termos de inteligência emocional. Bárbaro. Eu acho que uma das coisas mais importantes é saber que o esforço e não a sorte é o principal caminho para onde você quer chegar. Esforço é fundamental. A segunda, que infelizmente é uma falha cultural nossa, é a disciplina. Eu preciso de esforço com disciplina. Porque esforço para qualquer lado não me leva a lugar nenhum. Eu vou estar sempre cansado. Né? É a diferença entre ser dinâmico e ser agitado. Mas define bem o que é disciplina. Porque disciplina não é ser bravo, não rir nunca. Absolutamente. Disciplina é... Pode fazer uma brincadeira? Claro. Então, explica o que é. Disciplina. Disciplina não é ser bravo. Disciplina é eu seguir um método. Ou eu desenho o método, ou eu aprendo o método e eu sigo esse método. A nossa cultura, curiosamente, nos traz a ideia de que quebrar regras é muito bom. Pessoas que sentem com uma autoridade diferenciada acham bacana quebrar regra. Você lembra da frase, você sabe com quem você está falando? Essa frase é usada quando alguém que detém alguma autoridade quebrou uma regra. E aí quem o enquadra, ele fala, pera lá, você não pode me enquadrar, você sabe com quem está falando? Se eu estou falando com uma autoridade, que devia seguir a regra e dar o exemplo. Então, disciplina, eu tenho método, eu respeito e sigo esse método. Não tá bom, eu vou mudar o método. Mude, mas siga o método. Essa é uma das dificuldades para a gente implementar a cultura Agile, que vem do Google para o resto do mundo. Porque a cultura Agile está baseada em cooperação, que o brasileiro é baixa. Nós somos socialmente disponíveis, mas cooperamos pouco, nós somos competitivos. E disciplina, de seguir a regra, de todo dia fazer a daily, de no final de semana fazer o weekly, de ter tempo da reunião ser de 15 minutos. E fala, não, coisa chata, vamos mudar hoje? Você começa uma reunião de projetos, e toda reunião de projeto deveria ler o escopo do projeto, ler o resultado esperado do projeto. A gente vai fazer isso numa organização, na terceira reunião a pessoa fala, não, já cansei disso, vamos falar das ações. Não, a gente tem que estar sempre alinhado à base, senão isso muda ao longo do tempo. Então, preciso de esforço, preciso de disciplina, que não é ser bravo, mas seguir um método, e preciso de objetividade, saber onde eu estou indo, definir um ponto. E, junto com isso, trazer toda essa riqueza de relacionamento, buscando equilíbrio. Então, utilizar a inteligência emocional é trazer pessoas diferentes para essa tríade de esforço, disciplina e objetividade, permitindo que cada um se expresse com respeito, mas garanta que vai ser ouvido. E buscar esse equilíbrio é difícil, porque como nós somos socialmente disponíveis e muito intensos, facilmente a gente transforma a diferença em conflito. Facilmente. Diferença de opinião aqui para virar conflito e oposição, 2 minutos. Um está contra o outro. A gente precisa da diferença. A gente precisa, junto da diferença, o equilíbrio e a paciência de tentar ver que a sua opinião pode, inclusive, enriquecer a minha. Certo. E não que ela é contrária porque ela começou sem apoiar a minha opinião. Né? Então, isso é absolutamente necessário para que a gente eleve a produtividade das nossas equipes em todos os níveis. Bom, isso tem muito a ver com o que nós estamos vivendo no momento, que é essa questão do trabalho remoto. Sim. Isso aí, o que tem se discutido sobre isso, e também numa entrevista passada se concluiu que ele virou uma realidade e que realmente não pode ser totalmente remoto. A pessoa tem que realmente de vez em quando vir. Isso está gerando uma certa economia nas empresas, que elas precisam de menos espaço. Qual é a sua opinião sobre o trabalho remoto? Como é que a gente deve agir? A gente como gestor, é complicado, porque eu tenho que confiar que o meu colaborador vai trabalhar das 8 às 18, vai cumprir direitinho todos os seus compromissos, enfim, não vai me enrolar. Exato. E aí existem vários fatores, né? Quer dizer, as vantagens do trabalho presencial é que a pessoa vem, conversa com seus colaboradores, com seus amigos, com seus colegas, tem a contribuição deles, numa dúvida. Então tem pontos positivos, tem a fiscalização da chefia e tal. Por outro lado, o pessoal que defende o trabalho remoto, e normalmente são os colaboradores, dependem de 2 pontos importantes. O primeiro
é realmente que nós vivemos, aqui em São Paulo pelo menos, num caos de trânsito. Sim. Então, só a economia que eles alegam que vão ter com as 2 horas que eles levam para chegar aqui na empresa e as 2 horas que eles levam para voltar, já compensa essa talvez diminuição, se é que há, da produtividade. Uhum. E um outro aspecto, até o caso da TOTUS, que a TOTUS fez um prédio para 3.000 pessoas, que na época a gente tinha 2.000 pessoas, só que ela cresceu tanto que hoje ela tem 5.000 pessoas. Por incrível que pareça, nesse baita prédio que foi construído aqui, não cabem a 5.000. Então o trabalho remoto virou uma solução. Sim, sem dúvida. Bom, primeiro nós fomos lançados para o trabalho à distância por conta da pandemia. Antes da pandemia, o trabalho remoto era discutido, mas em pouquíssimos lugares adotado. Com o advento da pandemia, as pessoas foram, eu digo, lançadas porque ninguém estava preparado para isso. Nós somos colocados à distância da empresa e a empresa assumiu isso de um dia para o outro. Uma das coisas que eu sempre fui muito crítico, que assim que isso começou a acontecer na pandemia, multiplicaram-se textos e palestras do novo normal. O que era o novo normal? Né? Colocar as pessoas fora da empresa do dia para o outro sem preparação, por nada se configurava num novo normal. Né? E isso está ligado um pouco a uma vicissitude humana, não só da nossa cultura, de buscar atalhos, que são respostas rápidas. Olha que bárbaro, temos um novo normal, as pessoas conseguem trabalhar à distância. Ninguém sabia, isso não estava testado no limite. Isso foi uma casualidade, né? Não foi planejado. Então não era o novo normal. Então eu não gostava da história do novo normal e me opus em várias publicações. Vocês não tem novo normal nenhum. Isso é só a busca de uma visão otimista de algo que ainda vai dar muito trabalho. Por que vai dar muito trabalho? Porque 2 fatores fundamentais. O ser humano transmite até hoje cultura pela convivência, que é vir à empresa, tomar cafezinho, etc. Desde os tempos mais remotos, a cultura era oral e transmitida ao redor da fogueira. Sentávamos à noite na caverna e contávamos tudo o que nós vivemos. E os mais velhos, que tinham mais experiências vividas, era quem transmitia a cultura para os mais jovens com menos experiências vividas. Passaram-se 50.000 anos de sociedade organizada e nós ainda transmitimos a cultura pela presencialidade. Por mais que a gente utilize numa cultura símbolos e processos, o comportamento é uma das 3 chaves de cultura. Não dá para eu ficar só com as outras 2, processos e símbolos. Então nós não sabemos fazer de outra forma. E imediatamente as empresas no trabalho remoto se ressentiram de algum grau de desalinhamento cultural. Muitas contrataram centenas de trabalhadores ao longo da pandemia e foram conhecê-los pessoalmente 2 anos depois. Né? Outra coisa que nós ainda não aprendemos é liderar à distância. Por mais que a gente diga que a liderança direta, olho no olho, não seja atual e não deveria ser mesmo, nós ainda não aprendemos a liderar à distância. O que não é fácil também, né? Não é fácil. E num parênteses, tem muita gente que não sabe ser liderado à distância. Por quê? Tem baixa disciplina. Né? Se a pessoa não desenvolve os seus rituais, o que eu fazia? Eu vou dar o meu exemplo. Estava uma pandemia, eu precisava chefiar uma empresa de serviços que faz projeto na empresa. E a gente foi colocado à distância. Eu preciso ter uma disciplina. Todos os dias eu ia trabalhar no mesmo horário, só que ia na sala do lado, no meu escritório, e não ia para a consultoria. Todos os dias eu vestia camisa, porque para mim é um processo de disciplina. Sem dúvida. Nenhum problema de quem vai de camiseta, mas era o meu ritual, era o meu processo para que eu mantivesse o foco. Isso aumentou muito a produtividade de muitas empresas. E, por incrível que pareça, as pesquisas mostram que aumentou na geração X, nós mais velhos, e não nos mais jovens, chamados nativos digitais. Por quê? Porque nós rapidamente nos adaptamos às ferramentas de comunicação à distância, o Teams, o Zoom e etc., e voamos. Se eu fazia 3 reuniões por dia, me deslocando por essa loucura de São Paulo, eu passei a fazer 8 reuniões por dia. Subiu muito a produtividade, muito mesmo. Os jovens precisam estar olhando e se espelhando com alguém. E eu me lembro muito bem de ter conhecido um estagiário que tinha sido contratado por um grande banco e ele falou assim, eu estou há 1 ano esperando alguém falar comigo em casa. Eu não sei o que fazer. Este estagiário pediu demissão porque não fazia nada. Ninguém lembrava dele lá na casa dele. Então, a geração mais jovem
que eu acho errôneo também o termo nativo digital, porque andar com o celular na mão não é ser um nativo digital. É uma síntese muito pobrezinha do que ser digital, né? Usar a rede social não é ser digitalizado. Mas a gente tem que entender que a tecnologia, ela, coincidentemente, né, chegou nesse ponto agora recente, sim, e que realmente com o computador e com o celular, você sabe até onde a pessoa está. Exato, você acelera esse processo. Tem um macete, eu vou dar esse macete para as pessoas. Se você está sendo vigiado para seu chefe, de onde você está, lembre-se, pega o celular e deixe no lugar onde você deveria estar. E o que aconteceu então foi que a gente mergulhou no trabalho remoto, saímos da pandemia, muitas empresas começaram a exigir a volta presencial. Por quê? Porque nós não adaptamos nem a transmissão de cultura, nem a liderança. E isso está criando um grande incômodo no mercado de trabalho. Principalmente porque muitos colaboradores pressionam os gestores a fazer o trabalho remoto. Porque principalmente quem mora longe. Vieram ganhos, como você falou, o deslocamento, ele custa em horas para esse colaborador, a convivência com família, né, custa também. Alguém que só via a família no final de semana conseguiu almoçar com o filho dentro de casa, e isto traz outro referencial, e eu passo a desejar esse referencial no meu equilíbrio de vida. Então, esta é uma discussão presente nas empresas, não está resolvida ainda, e a gente tem empresas de tecnologia como o Zoom e o Google, que exigem hoje o trabalho presencial, não permitem o trabalho remoto. Olha que coisa interessante. Que dilema, não é? Então isso não está bem resolvido, e eu acho que também será um erro voltar para o trabalho presencial 100%. Eu acho que o híbrido é o trabalho mais equilibrado, mais estruturado, que ele permite a questão da cultura, ele alinha a questão da liderança de equipe, mas ele reduz o custo indesejável do tempo de transporte. E você concorda também que depende um pouco do cargo? Sim. Porque se eu sou um programador, trabalho remoto é perfeitamente viável, porque se eu realmente sou disciplinado, eu vou realmente produzir bastante e principalmente economizar pelo menos a ida e a volta. Sim. Agora, um chefe, se ficar remoto, aí já é mais complicado, né? Sim. A discussão do trabalho remoto tem que ser feita a partir do modelo de negócios, do que é a área e da qualificação do profissional. Então, assim, como é que eu ponho construção civil em remoto? É inquestionável, não é? Fácil dizer, isso não faz sentido. Quando não faz sentido, o segurança da fábrica, nem o cara que está no restaurante, né? Aí já é demais. A discussão que precedia a pandemia e que vinha de algumas organizações que tinham adotado, por exemplo, a jornada flexível, é isso. Dá para pôr jornada flexível para todo mundo? Não. Não, o cara da portaria, eu chego lá, não tem ninguém porque ele hoje decidiu trabalhar só de tarde. Não dá. Então, algumas funções, alguns tipos de trabalho, alguns modelos de negócio se beneficiam disso. Mas isso requer não ter atalhos, não é resposta única para qualquer coisa, né? Na sua opinião, para finalizar, já que você fala em inteligência emocional, a inteligência artificial, o que ela vai beneficiar, mudar em termos do comportamento das pessoas, vai substituir as pessoas, no que ela vai poder substituir? A inteligência artificial trará benefícios, né? Imediatamente, o de curto prazo é ampliar a nossa capacidade analítica. Então, eu tenho inteligência artificial que faz rapidamente análise que eu demoraria montando planilhas, colecionando dados, e isso é imediato, é de curto prazo. Mas, sem dúvida alguma, ela irá substituir muitas funções. E ao que tudo indica, há um estudo publicado ontem, organizado pela ONU, e que a Folha de São Paulo reproduziu, mostrando que os primeiros trabalhadores atingidos serão trabalhadores qualificados. Qualificados? Você usar a inteligência artificial para substituir um porteiro, o custo é injustificável. Mas a inteligência artificial já se mostrou muito mais eficiente na leitura, por exemplo, de imagens, tomografias e raio-x do que um médico muito bem treinado. O nível de assertividade é muito maior que a do ser humano e a de erro é muito menor. Então, algumas funções do direito serão substituídas, de cartórios, contabilidade, na medicina,
Assim, mas o médico leitor de imagem vai ser substituído antes da enfermeira? Sim, porque ele trabalha sozinho, lendo imagem e emitindo um laudo. Isso a inteligência artificial faz bem, e não precisa nem da sala que ele ocupava. A enfermagem, não, anda pelos andares, pega na mão do paciente, checa o sinal vital, aplica a injeção, ajuda na alimentação. Esta vai demorar para ser substituída pela inteligência artificial. Então, funções muito próximas ao ser humano e de cuidado provavelmente serão as últimas a serem robotizadas, que é o que eu preciso com a inteligência artificial, né? Mas eu tenho um restaurante no Japão que já tem robô. É um experimento, é caro demais hoje para você espalhar na sociedade. Agora, numa mão de obra qualificada, o preço começa a ser competitivo, porque ela, inclusive, não existe só num local, mas em todos os hospitais. Da mesma forma que as máquinas substituíram determinadas pessoas, a força física, a tecnologia da informação substituiu outros tipos de pessoas, né, nos cálculos, nos processamentos. Exato. A inteligência artificial vai substituir também um grupo de pessoas, talvez mais seleto, porque realmente ela dá benefícios, né? Sim. E ainda tem muito a ser desenvolvido, quer dizer, ela está no começo, mas está preocupando, né? As pessoas, tem pessoas que estão alardeando, talvez até exageradamente, né? Do que vai ser a consequência desse desenvolvimento e tudo. Fala um pouco sobre o que é a People Strategy, como as pessoas podem te consultar seu serviço, aonde você fica. Muito bem, muito obrigado pelo espaço. Então, antes de falar de People Strategy, eu quero te agradecer o convite para estar aqui, para abrir o espaço de reflexão, para falar de temas que são tão inquietantes, né? E que não tem atalho para respondê-los, mas tem muito debate. Né? E te parabenizar pela sua trajetória maravilhosa, que é um exemplo para muita gente que está trilhando carreira de empreendedor ou de líder executivo nas empresas. Muito legal. A People Strategy é uma consultoria que trabalha em apoio à gestão empresarial, né? Nós temos clientes de todos os segmentos e clientes bastante grandes no Brasil, de empresas nacionais e multinacionais, e nós trabalhamos com um processo de ajudar a definir a estratégia do negócio e desdobrar a estratégia até o nível de processos. Nós somos uma consultoria de implementação, a gente não faz recomendação e vai embora, a gente trabalha junto para que aquilo dê certo, e de capital humano, por isso essa soma de People Strategy, né? E no capital humano a discussão é como nós tivemos aqui, será que para uma estratégia eu estou com o capital humano que fará com que essa estratégia se transforme em resultado e não seja só um desejo organizado? Então, para nós, a abordagem de cultura e estratégia é absolutamente indissociável. A estratégia define posicionamento e a cultura realiza isso e transforma em resultado concreto, em valor efetivo. Essa é a People Strategy. E você trabalha no Brasil inteiro? No Brasil todo. Trabalhamos no Brasil todo e temos clientes na América Latina também. Fora do Brasil. Sim, fora do Brasil. Nossas redes sociais estão disponíveis também com conteúdos, debates, textos. Vocês encontram em www.peoplestrategy.com.br e dentro do nosso site tem link para Instagram, para YouTube, para uma série de outros canais em que a gente adora compartilhar conhecimento e principalmente debates como esse, tão ricos que você nos proporcionou hoje. E pequenas, médias e grandes empresas. Pequenas, médias e grandes empresas. O nosso foco não é um segmento, a gente passou muito por farmacêutico, agronegócio, o foco é metodologia, né? E aí nós temos já cases de sucesso em empresas familiares, em empresas multinacionais, em empresas até menores do que a própria consultoria e empresas muito grandes, né? Como o Bradesco, com quem nós temos a felicidade de sermos fornecedores há muito tempo, a Syngenta e outras tantas empresas do mercado. Muito bom. Tá bom. E, para finalizar, vou lhe presentear com 2 livros. Um é o Dicas de Como Chegar Lá. Fantástico. Eu espero até que ele some algum conhecimento ou alguma opinião, algum palpite no seu trabalho. Certamente. Porque ele tem muito a ver com o que você faz, né? Quer dizer, Dicas de Como Chegar Lá é um livro que eu escrevi para exatamente mostrar para as pessoas o que a gente tem que fazer para dar certo. Bárbaro, né? Muito legal. Contando a história. Parabéns pela disposição de compartilhar a tua história. E um outro livro que é Fotolabor, Werner Abercorn, que é meu pai, que tem fotos de São Paulo, de Santos, do Rio de Janeiro. Meu pai era fotógrafo, tem uma empresa chamada Fotolabor, e ele fazia fotos. Vou até contar uma história aqui, que eu acho que eu não contei, né?
para os nossos ouvintes ainda, mas meu pai uma vez foi fazer uma foto de cima do Banespa, né, que antigamente chamava Banespa, hoje é o Santander, naquela torre. E aí ele foi lá e quis subir no topo da antena que tem lá em cima. Eu estava trabalhando, me ligaram e falaram: ô Ernesto, você é filho do seu Werner, né? Falei: é meu pai. Então, ele está aqui no Banespa e ele vai tirar uma foto do Anhangabaú, mas ele está querendo subir lá em cima, na antena, uma baita máquina fotográfica, um tripé, um pano preto, risco de altíssimo. Você podia falar com ele? Conheço meu pai. Falei: olha, faz o seguinte, me liga mais tarde, que eu agora estou aqui muito ocupado, daqui a 5 minutos me liga. Não ligaram mais. Tá? Chegou no sábado, eu almoçava sempre com ele. Aí eu falei: pai, o que aconteceu lá no Banespa, que você teve um problema lá em cima com o pessoal? Inclusive eles me ligaram, mas depois eu não falei mais com eles. Eles são uns idiotas. O foto saiu ótima. Um aventureiro. Então, as fotos estão aqui no livro. Muito obrigado. Obrigado, uma honra. Muito obrigado, Ernesto. É isso, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça, o programa Ernesto Responde também está disponível no formato podcast, aquele que você apenas escuta. Você pode aprender um pouco mais sobre tecnologia, gestão empresarial, finanças, economia e muitos outros assuntos que são contemplados em nosso programa. Acesse lá, Ernesto Abelcor, e você encontra fácil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.